Pronto, pessoal. Então a gente começa oficialmente, mais pessoas vão chegando aí, né? Não sei se vocês conhecem o Nelson, costuma chegar no meio da videoaula, a gente aguarda a professora Angélica também. E aí a gente segue o barco. É normal, né? Na sala os alunos não chegam 10h10, 10h15, né? Mais ou menos a mesma coisa aqui, né? Para manter a coerência, né? Então, quem quiser, quem quiser mandar algum tipo de pergunta, comentário e tiver uma espécie de timidez para abrir a câmera, é só usar o chat, também, que nem na aula passada. Tinha gente que queria dar sugestões, tinha gente que queria fazer perguntas, então essas pessoas ativavam o chat e a gente ia debatendo. Beleza? Professor, Oi, fala aí. você acha que a rede social é algo prejudicial para a saúde mental das pessoas? Então, eu acredito o seguinte, né? É a analogia da faca. Você conhece a analogia da faca? A faca pode ser utilizada tanto para cortar um alimento quanto para matar uma pessoa, né? Então a ferramenta ela é neutra. A ferramenta ela é neutra. A questão é como o indivíduo, o ser humano, utiliza essa ferramenta. Então é Entendi. aquilo. Se você utilizar sem moderação, se você utilizar de uma forma descompensada, é claro que isso vai afetar, vai haver um prejuízo, né, emocional na pessoa. Por exemplo, existe um conceito, pegando isso que o João falou, existe um conceito chamado sociedade do espetáculo. Alguém já ouviu falar nesse termo, sociedade do espetáculo? Pode colocar no chat, né? Se não quiser abrir a câmera e o microfone, pode colocar no chat. Eu já ouvi. Oi, Fala, Rock, tudo bom? E aí, Fala um pouco sobre isso, então. Ó. é algo do tipo pão e circo? Oi, Rock. É algo do tipo pão e circo? Isso, né? Ali começa com aquele pão e circo. E aí, Emerson, tudo bem? O que acontece? Você, né, como uma espécie de anestesiar o povo, você garante o mínimo para sua sobrevivência, que é o pão, e o circo, que é a diversão, né? Então, o que acontece? Isso se desenvolveu ao longo da história humana como sociedade do espetáculo. Ou seja, o que é a sociedade do espetáculo? É a necessidade, é a necessidade do ser humano de expor socialmente uma versão aprimorada e escamoteada de si mesmo. Isso aconteceu em todos os séculos. Isso aconteceu em todos os séculos, ou seja, em séculos passados, com os ditos homens e mulheres de família, que Nelson Rodrigues mudava muito bem, né? No interior do lar ele praticava valores duvidosos e contestáveis, mas já para a sociedade ele dava aquele espetáculo. Ele muitas vezes transmitia valores que não eram os seus, que ele não praticava em sua vida, né, conjugal, em sua vida íntima. E as redes sociais, elas ampliam a sociedade do espetáculo a cidadão comum. O que é a cidade? O que é a sociedade do espetáculo para mim? A gente tem alguém aí, estilo Darth Vader, respirando muito perto do microfone. Quem é? Sei lá. Não, tenta dar uma olhada na sua barrinha, porque tem alguém com a respiração muito forte perto do microfone. Para quem assistiu Guerra nas Estrelas, parece até o Darth Vader. João Vitor está com o microfone na boca, respirando. Não dá para a gente assistir aula assim. Fala, João, afasta só um pouquinho. E cadê? Fala, João, afasta só um pouquinho o microfone da boca, e quando você for falar, você coloca, beleza? Dá um positivo operante aí. Maravilha. Ó, chegou a nossa aluna aí, a Mai, né? Ela vai falar bastante também. Então, prosseguindo, o que os artistas fazem em relação à sociedade do espetáculo?
que acontece? Você consome a obra daquele artista. Digamos aí, né? Deixe-me ver. O Emerson, ele gosta muito de determinado cantor. Fala um cantor que você gosta aí, Emerson. Sei lá, cara. Não gosto, curto música, não curto muito música, não. Fala algum ator aí, alguma coisa. Mas pode botar aí o Mano Brown. Digamos, o Emerson gosta muito do Mano Brown, do Racionais MCs, né? E aí você consome a obra, daquele artista. Só que a sociedade passa a consumir também a vida pessoal daquele artista. Por isso que revistas de fofoca, programas de fofoca são tão populares. Você não se contenta em apenas assistir a obra daquele artista. O produto passa a ser a vida pessoal daquele artista. E aí, se ele tem uma vida pessoal muito contraditória em relação ao que ele apresenta em sua obra, isso provoca, digamos assim, um desestímulo comercial naquela pessoa que consome a obra daquele artista. Então se cria a sociedade do espetáculo. O artista não só vende a obra dele, como vende também a imagem dele. E com as redes sociais, isso se expande a nós cidadãos, né? Porque é aquele tipo de coisa. O indivíduo, ele cresce assistindo televisão e muitas vezes cobiçando o protagonismo daquele que está ali, né? Cobiçando o protagonismo daquele que está ali na televisão. É a rede social que dá um protagonismo. Muitas pessoas ficaram famosas com Instagram, com Facebook, com YouTube. Pessoas que nunca teriam espaço na mídia tradicional, na Facebook, Record, na rede TV, por aí vai, né? Na Bandeirantes. Elas nunca teriam. Emerson, a TV O quê? a TV tá ligada aí, não tá, Emerson? Ah, Faz o seguinte, desativa o microfone quando você for falar, ativa o microfone. Sabe fazer isso, Emerson? dá pra desativar por aí, não? Nada, eu vou desativar o teu aqui, depois, rapidinho, tá? Falou. Emerson, eu te desativei porque a tua televisão tá interferindo um pouquinho. Mas se você quiser falar, é só apertar no microfone, beleza? Maravilha. Aí, prosseguindo, né? Hoje em dia, todos nós podemos ficar famosos, né? E é aquela questão. Muitos trabalham também a questão da imagem, a vida pessoal. O espetáculo não está só na obra, mas está na vida pessoal. Mas alguém saberia falar, né, jogando aqui para vocês, o que é esse conceito, o que são redes sociais? O que é uma rede social? Pode falar no chat, se não quiser abrir o microfone. Fala aí, pode escrever no chat. Talvez uma rede usada para lazer. Uma rede usada para... Lazer. Sim, a rede social é um lazer. Que tipo de lazer a gente teria dentro de uma rede social? Compartilhar a vida da família. Compartilhar a vida de sua família, né? E compartilhar, né, outras coisas que você acha interessante, né? Tem também a questão do ego e da vaidade. A Damares escreveu ali, uma rede utilizada para comunicar com as pessoas. Ou seja, você tem o lazer e você tem a comunicação. Compartilhar coisas aleatórias. Uhum. A Mayara, compartilhar objetivos comuns. Compartilhar coisas aleatórias é o famoso bate-papo, né? Quando a gente bate aquele papo, a gente não chega. Pode ser um tipo de comunidade, pessoas com interesses em comum. Ou seja, compartilhar coisas aleatórias é o famoso... Oi, fala aí, vai lá. Acho que alguém ia falar e eu acabei cortando. Então, voltando... Eu falei aham. Voltando, compartilhar coisas aleatórias. O famoso bate-papo, objetivos em comum. Né? Maurício deve estar chegando daqui a pouco.
objetivos em comum, como Quem é a outra Maurício? colega colocou também, uma comunidade. Ou seja, você tem o que a gente chama de nichos, né? Você tem nichos sociais dentro das redes sociais. Pessoas compartilhando. Aham. Ganhar dinheiro com posts. Aí vem a comercialização, né? Como a colega falou, O comunidade. YouTube seria uma Pode rede ser social também? comunidades profissionais, comunidades ideológicas. Pode ser também uma espécie de militância. Fala, Maísa. E aí, o que o Raine colocou? A questão da monetização. O que faz muito sentido. Como, por exemplo, vocês acham que a Rede Globo, por exemplo, ou outras emissoras de TV, o SBT, como vocês acham que eles pagam seus artistas? Como a Rede Globo e a SBT pagam seus artistas? Com o dinheiro do governo. Autorizações. Sim, mas quando ele não compra uma coisa do governo. Como a Rede Globo e a SBT pagam seus artistas? Pode Visualização. colocar no chat, se quiser. Audiência. Olha, patrocínio, viu? O pessoal já está escrevendo ali no chat. Porque o que acontece? Uma pessoa, determinada pessoa, ela é audiência também. O Emerson colocou. Emerson, você sabe ativar o teu microfone? Só apertar aí, quando você quiser falar. Ou seja, é a famosa audiência, né? Eu gravo uma novela, um filme, eles pagam cachê para artista, como a Camila colocou também. E de onde vem esse dinheiro? Eu viro para as empresas, né? Pode ser um supermercado, uma concessionária. Isso aí. O ideal é só ativar o microfone para falar, né? Como a Damaris colocou. Se você não está falando, você desliga o microfone. Quando for falar, você liga o microfone. Porque tem ruídos realmente que interferem um pouco. Eu sei que é um pouquinho chato, é ativar, desativar, mas quando alguém estiver falando, eu vou e desativo o meu aqui, por aí vai. É necessário. Isso aí, a Emerson já pegou o esquema. Ativa quando for falar, desativa quando não for falar. E aí aquela questão. Eu tenho meu cachê. Eu viro para uma rede de supermercados, viro para uma concessionária e digo: olha, o meu programa, o programa de uma emissora dá muita audiência. Se você anunciar no intervalo comercial, você vai ter muitos consumidores. Basicamente é assim. Aí eu vou anuncio no intervalo de uma novela, de um filme com muita audiência, e essas pessoas vão conhecer a minha marca. Aí eu pego o dinheiro desse patrocinador e pago o artista. E aí a gente volta Futebol, isso acontece muito. Futebol também, né? O jogador trabalha com a imagem, empresas esportivas, empresas de automóveis patrocinam jogadores também. E como o Raine falou em public posts, né, ou posts comerciáveis. O que seriam esses posts comerciáveis que o Raine falou? Você quer falar, Raine? Ou eu continuo falando? O Raine falou de posts pagos. Ou seja, é aquele momento em que você é patrocinado diretamente por aquele que está interessado em sua audiência, né? O Emerson, por exemplo, tem 8 milhões de seguidores. E eu sou um empresário, estou interessado em apresentar minha marca para os 8 milhões de seguidores do Emerson. E aí eu vou patrociná-lo, eu vou divulgar no canal dele, ou eu vou pagar para o Emerson. Eu vou pagar para o Emerson postar na minha página. Emerson, entra na minha pasta e posta alguma coisa. É um post pago. Ou seja, a fórmula é antiga. Aproveitar a audiência para mostrar a tua marca e vender mais. Ela só se transfere agora para os meios cibernéticos, porque a internet hoje em dia capta milhões e milhões de pessoas. Ou seja, a audiência é exatamente igual à audiência de um programa de televisão. E aí eu vou pegar o que a professora Fernanda falou no início. Ela disse o seguinte: vocês nasceram com as redes sociais. Qual é a faixa aqui da galera? Tem gente nascida entre 2002, 2003, 2004, 2005.
Aí o gato do Rani aí. Gato de estimação do Rani. Ou seja, vocês nasceram já no momento de concepção das redes sociais, como a gente conhece. Já eu, professora Fernanda, a gente nasceu também em épocas de redes sociais, não redes sociais tecnológicas. O que seria uma rede social de 30, 40, 50, 60 anos atrás? Oi, tá. Explicar o que, Maria Eduarda, assim? Explicar, Maria Eduarda, explicar mais ou menos o que, de novo? Ela quer saber o que a gente estava falando antes dela chegar. O tema central é redes sociais e como elas interferem na nossa vida atualmente, né? E aí a gente falou sobre a importância desse assunto, né? Ele é muito relacionado à sociologia e ele, ano que vem, é ano de Enem para muita gente, daqui a 1, 2 anos será ano de Enem também. E como a rede social, as redes sociais estão muito presentes, afinal, o Google Classroom é uma rede social, vai ser um tema muito pedido também, seja em questões ou também em redação. Então a gente está trabalhando isso. A gente vai voltar lá atrás. Na minha época, o que seriam redes sociais na minha época? Existiam redes sociais. O que seria a rede social? Quando eu tinha a idade de vocês, existia a rede social. Como eram essas redes sociais Livro. quando eu tinha a idade de vocês? Isso aí, Maísa. Abre tua câmera aí, fala um pouquinho. Livro e papel. Isso. Maísa, eu coloquei uma questão para o pessoal refletir. Como eram as redes sociais na minha época, na época da professora Fernanda? Enquanto a galera pensa, Maísa, abre um pouco tua câmera aí. Começa esse assunto. Maísa, se você não quiser abrir a câmera, fala logo, porque eu vou ficar aqui aguardando. Peraí, viu? Eu sabia, a Maísa vai abrir a câmera dela, ela vai falar sobre esse assunto. Pô, Maísa, então a gente espera você chegar em casa. A gente espera a Maísa chegar em casa, então. Não era tão evoluída como hoje. O Emerson está dizendo que a gente é de 3.000 anos atrás, da Idade da Pedra. Pois é, mas então, qual era a rede social da Idade da Pedra, então? Pedra. Era o Stone Book, né? Stone Book. Papiro, já sou da época do papiro, tá, gente? Era o Stone Book, Papiro Book, né? Não, por exemplo, basicamente, há 30, 40 anos atrás, havia, aliás, né, há séculos atrás, havia necessidade de comunicação remota. Aí os caras faziam pombo correio. Não existe. Filipão, existe, ele fazia pombo correio quando ele começou a namorar a dona Nini. Aí ele rolava papelzinho assim, poeminha de amor, aí treinava o pombo e mandava, porque ele não tinha celular na época dele. Ou seja, isso é a idade antiga, né? A rede social, né, nada mais é nesse sentido de que uma necessidade de comunicação remota. O que é remota? É a distância, né? Ou seja, o telefone é uma espécie de micro-rede social, né? Uma conferência por telefone que já existe há mais de 30 anos e por aí vai. Mas pegando o que ela falou... Ô, professor. Oi, fala aí. Se eu mandar uma mensagem no pombo correio... Mandar uma mensagem no pombo correio, professor? Gente, o Emerson tá aqui. Oh. Quanto tempo, Emerson? Não faz muito tempo, não. Faz tempo, nem faz tempo. Tu não manda mensagem no WhatsApp. E aí eram lábios treinados, né? Nem tem o número. Não, tenho sim. Desculpa, mentira. Porque às vezes teu status Tá lá. vendo? Não manda porque não quer. Tenho 500 reais por dia, não sei o quê. Pronto, aqui. Então, voltando aqui, eram lábios treinados para que as pessoas pudessem se comunicar à distância, né? Ou seja, era uma comunicação que chegava em algumas horas. E aí, Marcos? Mas havia realmente esse conceito, né? Opa, tudo bem?
Aí, Marcos, Marcos, a gente vai precisar da sua contribuição aqui ao longo da aula, hein? E a Laura tá aí? Ah, vai chegar daqui a pouco. Pô, a Laura vacila. Então, voltando aqui, o Emerson falou de fomos Correios. Mas vamos pegar um exemplo mais atual. Lá na década de 80, de 90, vamos pegar um exemplo até próprio. Como a Maísa falou, o Correio. Por que o Correio surgiu? Para as pessoas se comunicarem à distância. E quando eu lia revistas, vou pegar a década de 90, quando eu lia revistas, tinha uma seção que se chamava Clube de Correspondência. O que era isso? Você colocava o teu perfil, que nem o perfil do Facebook, você colocava ali, né? Me chamo fulano, tenho tantos anos, moro no lugar tal, eu gosto disso, daquilo, e gostaria de conhecer pessoas assim, assim, assado. E aí, as pessoas mandavam cartas para esse clube de correspondência, e toda vez, quando saía uma nova edição da revista e tinha a seção de clube de correspondência, você ia lá e as pessoas interagiam. Claro, não era uma interação em tempo real como acontece agora, acontece no Facebook, mas era uma interação que durava, é uma interação intercalada por semanas, né? Você mandava, depois você abria ali o clube de correspondência da revista, lia as mensagens, respondia por carta e enviava. Ou seja, é um mecanismo muito parecido com o Facebook, com o Twitter, com o Instagram, porque você podia mandar fotos também, eram publicadas, só que o grande diferencial era o intervalo de tempo. Ah, maravilha, vamos falar sim. O tio Marcos colocou ali uma sugestão sobre o controle das redes sociais em países como a China, Coreia do Norte, por aí vai, né? E aí um exemplo. As redes sociais, elas evoluíram em relação ao tempo. Né? A Coreia do Norte, eu falei Coreia do Norte, né? Então, estou lendo aqui as mensagens do chat. Vamos lá. Voltando, colocando aqui, rede social Terra Sem Lei, blá, 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 blá. Beleza. Já me atualizando, é só mandar pelo chat quem não quiser abrir a câmera, quem não quiser Eu falar. perguntei o que o senhor acha. O senhor acha que é terra sem lei ou não? Maravilha. A rede social, a internet, ela surgiu com esse conceito de liberdade, né? Só que o que acontece? Deixa eu ver. O que a gente aprendeu em sala de aula? Calma aí, tá dando interferência aí de alguma coisa. O que a gente aprendeu em sala de aula? Numa democracia, o ser humano ele é livre. Ele tem liberdade de expressão. Mas o que controla? O que controla a liberdade de expressão de uma pessoa numa Constituição democrática? Ué, desde que eu não estou ofendendo ninguém, eu posso... Isso aí, foi o que o Emerson falou, né? Você pode utilizar a sua liberdade de expressão livremente. Você pode usar livremente a sua liberdade de expressão, sendo vedado o anonimato. Por quê? Se você extrapolar os limites da liberdade de expressão e atentar contra a honra de alguém, divulgar notícias falsas, fake news, você pode ser processado e terá, né, que responder judicialmente por isso, e você terá que indenizar aquela pessoa a qual você afetou a reputação com uma mentira. Né? São os crimes de injúria, difamação e calúnia. E aí o Emerson colocou, internet é a terra sem lei. A internet, como tudo, né, que acontece, ela está... Nem o dinheiro nem para ir na Nova Iguaçu, professor. Imagina para indenizar alguém. Aí eu pego a internet lá dos anos 90. Né? É óbvio. Crime continua sendo crime. Que não tinha Google e as internet, pessoas usavam link só copiava os links e entrava no site, né? Internet dos anos 90. Fala de novo. A pessoa não existia Google e a pessoa colocava o link numa janela para abrir lá e tal.
Isso Tinha aí, rede social não naquela existia- época, por acaso? isso aí, como o João falou, não existiam os indexadores, né? Os sites, não existiam sites de busca. Você tinha que pegar um link separadamente e colocar. Tanto que existiam revistas com listas e listas de links. E aí os indexadores, os sites de busca, reuniam esses links e colocavam em sua base de dados para você conferir rapidamente, como a gente faz com o Google hoje em dia. Né? E aí, voltando à questão de legislação. Crime é crime em qualquer lugar. A internet, ela não é uma dimensão paralela. Isso aí, o Marcos está falando de Deep Web ali. A internet não é uma dimensão paralela. A internet é um campo de comunicação dentro, né, submetido às nossas constituições. Só que, inicialmente, não havia agências reguladoras, não havia tecnologias para poder regular o acesso do indivíduo. Então, ele caluniava, ele difamava as pessoas, e quando a pessoa buscava, né, uma reparação por ter a sua imagem atingida, ela não conseguia localizar aquela pessoa. Né? Por isso é que você não pode anonimamente postar uma crítica a alguém num jornal, por exemplo. Você tem que se identificar, porque se você falar alguma mentira, você vai ser processado. Só que muitos encontraram, inicialmente, na deficiência de regulação na internet, né, um campo para disseminar mentiras e coisas do tipo. E aí teve, lá no início dos anos 2000, é até uma lei que eles chamam de Lei Carolina Dickmann, né? Vocês conhecem essa lei Carolina Dickmann? Já ouviram falar? Ou seja, uma pessoa invadiu, um hacker na época, uma pessoa invadiu a privacidade, né? Invadiu, no caso não era nem o celular, porque não se tiravam fotos em celular livremente, não havia tecnologia para isso. Oi, Camila, pode falar. Conheço. Eu vi até a reportagem dele. Ah, fala um pouquinho então, Camila. Fala um pouquinho aí da reportagem. Sei lá, vazaram fotos dela. Acho que foi no Google, sei lá. Aí ela denunciou. Não foram fotos íntimas? Foram, pegaram no computador dela. Ah, sim, eu vi também. Ou seja, uma pessoa invadiu o computador da Carolina. Uma pessoa invadiu o computador da Carolina Dickmann. E aí o que ele fez? Ele pegou as fotos dela e difundiu na internet. Isso é crime, é invasão de privacidade. Você expõe a imagem e a privacidade da pessoa. E aí, os órgãos de informática do governo localizaram a pessoa e a pessoa foi punida. Aí começou a se criar regulações para o uso da internet. A gente tem que entender duas questões diferentes. Regular a internet não significa regular o acesso às opiniões ou às expressões. Não é regular a forma como o indivíduo se expressa. Ele tem a sua liberdade de expressão. Você regula a internet para registrar o passo a passo para que aquele que cometa crime esteja localizado. Então, a regulação que existe de internet não é uma regulação para invadir a privacidade do indivíduo. É justamente para resgatar algum mecanismo, movimentação que ele faça na internet, né, para poder... Aí. Só um minutinho. Ah, não, acho que tocaram no vizinho, eu pensei que tinha sido aqui. Vamos lá. Ou seja, você regula a internet para poder... conferir o passo a passo do indivíduo para que ele não cometa crimes. Então, como o Raio colocou, o Emerson colocou, a internet cada vez mais vem sendo menos uma terra sem lei. Né? Ou seja, sempre houve as leis sempre existiram, a internet é que tem se preparado cada vez mais para poder trazer a Constituição para dentro dela. Né? Por exemplo, como é que a gente garante a Constituição? Como é que a gente garante o exercício da ciência da Constituição?
né? Aline, estão tocando ali, atende rapidinho. Pedi para minha esposa atender aqui. Eu pensei que era no vizinho, mas é aqui. Oi? Maravilha, ela está atendendo aqui a porta. Deixa eu desativar o microfone aqui rapidinho. O que a gente tem que entender é a diferença entre opinião, que a gente é livre para dar nossa opinião, na internet, no jornal, nas redes sociais. A gente é livre, tem essa liberdade de expressão, essa liberdade de opinião. O que a gente não pode é difamar e caluniar. Às vezes, isso vai dar um processo, é crime. Às vezes, a gente está difamando em cima de questões ligadas a racismo, a xenofobia, questões ligadas... Nos Estados Unidos, isso não é crime. Oi? Repete. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso não é crime. Por que não é crime? Não, racismo não é crime, mas acontece que existem direitos sociais, né, e direitos civis garantidos na lei. Existe uma, obviamente, até porque existe uma grande diferença, tipo, até que momento é liberdade de expressão e até que momento é discurso de ódio. Porque tem muita gente que se apoia no fator, é liberdade de expressão, se apoia nisso para fazer comentários racistas, xenofóbicos, entende? É uma coisa que vai um pouco além, porque tem uma galera que usa dessa parada para ser babaca. Exatamente, é um limite muito, muito sutil entre a liberdade de expressão e a difamação, e a calúnia. Essa é a maior discussão que a gente está tendo hoje, né? Agridem pessoas, né, modificam mensagens em forma de posts, em formas de opinião, mas que, no fundo, tem crime ali por trás. E isso tem que ser... Isso é sempre existiu, tá, gente? Isso também não é um fator ligado à rede social tecnológica, ao WhatsApp, ao Facebook, ao Twitter. Isso já existia nos jornais, né, na história. Por exemplo, em 1922, teve o episódio das cartas falsas, que na eleição de 1922 teve atribuição a um candidato, ao Arthur Bernardes, dele ter escrito cartas falsas caluniando seu opositor, o Lino Peçanha. E isso deu uma reviravolta na história republicana do Brasil, que praticamente bota a República ali naquele momento de crise. Isso em 1922, por meio de cartas, né? Como foi tratado aqui, as cartas também eram uma forma de rede social. E hoje isso está numa velocidade e numa proporção muito grande, porque existem robôs, né? Existem robôs que disseminam mensagens muito rapidamente e, às vezes, o dano é irreversível. Então, a gente tem que tentar ter uma regulação disso tudo aí. Vamos ver aí, vocês concordam? O que vocês acham, né? Professor, eu acho que liberdade de expressão é diferente de calúnia. Exatamente. Você tem que ter... Você está falando, botar a liberdade de expressão é uma coisa. Você inventar mentiras sobre outra pessoa com racismo ou xenofobia ou qualquer coisa é outra coisa completamente diferente. Prejudica você injuriar uma pessoa racialmente ou sexualmente. Prejudica não só o cidadão, a pessoa, mas prejudica toda a sociedade, contamina, né? Contamina. Tanto que a gente está vivendo um problema político atual, um problema sanitário atual, muito agravado por questões, né, de notícias falsas, né? Notícias que, por exemplo, a questão dos remédios contra a pandemia, contra o Covid-19. Você colocar... inventar notícias sobre isso é um crime. Você está mexendo com saúde pública, você está mexendo com questões sanitárias, com vidas. Né? E aí,
o que a gente faz? O maior desafio é trazer a Constituição para dentro da internet. Né? A internet, né, alguém colocou ali uma pergunta: que tipos de regulações? As regulações previstas em nossas constituições para punir aquele que ataque a imagem, a reputação do outro, que espalhe fake news e mentiras que prejudiquem a sociedade, né? Como a professora Fernanda falou, né? Fake news relacionadas a remédios e a situações ao coronavírus. Isso é uma questão de saúde. Você cria uma fake news, uma mentira relacionada a situações de saúde, você prejudica uma sociedade inteira. E tudo isso é crime. Oi, fala aí, Rock. Mas, tipo assim, fica muito... Só um adendo, que tipo, fica muito mais complicado você combater esse tipo de fake news, ainda mais em relação a remédio, quando, por exemplo, o cargo-chefe da nação é um cara que... Entende? Uhum, sim. Ou seja, pessoas que detêm, né, os mais altos cargos, né, em nosso governo. Você controlar é difícil, mas não é impossível. Hoje em dia tem forma de pegar. Não, o que acontece é o seguinte, que o Rock colocou o seguinte: se você tem autoridades máximas, né, contrariando determinações da OMS, Organização Mundial de Saúde, né, contrariando determinações convencionadas em todos os países, você vai ter, obviamente, pessoas seguindo, né, este tipo de decisão. É o que o Rock coloca, né? Se você tem pessoas, porque se você, né, se você é algum tipo de autoridade, você tem protagonismo. Você tem protagonismo, você tem relevância, você tem espaço, você tem imagem, né? E aquela questão, a gente pega a sociedade brasileira. A sociedade brasileira, ela tem uma série de problemas relacionados à sua formação educacional. Porque quanto mais instruído, esclarecido é um indivíduo, mais crítico ele é, né? Nos países europeus, vocês têm as autoridades máximas, Boris Johnson, Angela Merkel e por aí vai. E os cidadãos europeus com maior nível de instrução, eles se sentem à vontade para contestar, eles se sentem à vontade para contradizer alguma coisa. Mas por uma questão, por um problema em nosso sistema educacional, por uma carência em nosso sistema educacional, muitas vezes o brasileiro não desenvolve muito, né? Ainda mais os brasileiros excluídos, desprivilegiados economicamente, eles não têm oportunidade de desenvolver um senso crítico, né? Eles não têm uma oportunidade de se ilustrarem. Então, a pessoa ela absorve mais do que devolve. Ela recebe... Oi, fala, João. João, não estou te entendendo. Ou seja, a pessoa, ela simplesmente, muitas vezes, ela apenas recebe, ela não trabalha isso de forma, ela não trabalha a criticidade e devolve à sociedade. Então, é o que o Rock coloca, né? Muitas pessoas seguem, né, o que as ditas autoridades máximas colocam sobre um assunto, sem trabalhar criticamente isso, porque muitas vezes ao longo de sua vida não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso à leitura, então às vezes essa capacidade de criticidade fica um pouco comprometida, né? Foi que você concorda, Rock? Foi mais ou menos isso que você quis colocar? Pode falar. Então, né, o Rock... Aí, como trazer a Constituição para a internet? Fazendo uma pergunta a vocês. Se um indivíduo, ele agride verbalmente, espalha uma mentira, quem vai investir contra o Rock vai falar? Não. Fala aí, Rock. Oi? Não, pensei que você ia falar. Não, eu tava ouvindo um áudio do WhatsApp aqui do meu amigo e sem querer eu esqueci de silenciar o microfone. Ah, tá tranquilo, beleza. Tem vezes que a pessoa não pode falar opinião porque o pessoal já ataca. Realmente, a gente chama isso no latim de ad hominem, né? Ou seja, você não está preocupado em contradizer a ideia do outro, você está preocupado em atacar o seu interlocutor. O indivíduo... Peraí, deixa eu só ver as perguntas aqui. Né, a cultura do cancelamento, sim. Claro que é muito complicado para qualquer indivíduo trabalhar com um conceito de opinião contrária, né? A gente tem a nossa zona de conforto, a gente gosta de pessoas que concordem com a gente.
Só que dentro de um debate de ideias, muitas vezes, a gente, em vez de contra-argumentar, colocar um contraponto à ideia do outro, a gente ataca o dono da ideia. A gente ataca a pessoa e não contra-argumenta a ideia. Isso realmente acontece muito. Você usa de adjetivos para desqualificar aquela pessoa que tem uma ideia diferente da sua, uma convicção política e ideológica diferente da sua. Né? Prosseguindo aqui, no que a colega colocou. Então, isso é muito complicado. Né? Às vezes, num debate inflamado, a gente sente esse impulso de atacar o outro. A gente sente esse impulso de desqualificar o outro como interlocutor. Mas, em cima disso, o que a gente tem que fazer? Analisar as ideias do outro e aí construir uma contra-argumentação. Lembrando que debate de ideias, a gente confronta ideias. A gente, em nenhum momento, está confrontando o outro indivíduo. O outro indivíduo não é nosso inimigo. Ele é um adversário no campo das ideias. Né? E aquela questão. E o maior exemplo de aprendizado é quando você entra em contato com uma ideia diferente da sua e quando você muitas vezes assume, né, um equívoco pessoal. Ou seja, eu tinha uma determinada ideia, mas a ideia não pode ser o seu sentido de vida. Como diz o Raul Seixas, né, tem uma música que se chama Metamorfose Ambulante. O indivíduo ele tem que ser aberto a metamorfoses. Você pode perfeitamente ao longo de sua vida, né, você pode mudar de ideia ao longo de suas vidas. Você pode sempre repensar. Eu adoro essa música. Oi? Fala, eu adoro essa música. Eu vou postar na plataforma. Eu adoro essa música. Isso aí, como a Damares colocou, né? Quando você fala algo preconceituoso, você extrapolou a sua liberdade de expressão. Né? Eu vou colocar na plataforma essa música. É um cantor chamado Raul Seixas, né? E aí, quem puder, depois digitar o nome da música aí no chat, é Metamorfose Ambulante. Aí a Damares colocou. Né? Em vez de educarem, só criticam e atacam. Ou seja, você não consegue lidar com o contraditório. E o grande problema são as pessoas que não lidam com o contraditório, quando encontram pessoas com opiniões diferentes da sua. Esse é realmente o grande problema da sociedade. E aí, como acho que a Camila colocou, né? Ou foi a Damares. Quando você se expressa de forma preconceituosa, você extrapola os limites da Constituição. Você extrapola o teu direito à liberdade de expressão. E você está sujeito a tomar um processo nesse ponto aí. Isso aí. Por que você pode levar um processo? Porque você atacou a imagem do outro. Né? Como a gente falou em aula, quando a gente tinha as aulas presenciais, você tem a tua integridade. Na época que eu era espírita kardecista, o moleque... Hein, professor? 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 Ah, pode falar. Na época que eu era espírita kardecista, tinha gente que falava: mas a sua opinião, sua religião é do demônio. É minha opinião, só isso. E tem outro ponto que, tipo assim, vou pegar esse gancho da espírita kardecista, que, tipo assim, eu não tenho um grande conhecimento sobre isso, mas existe um ponto que, tipo assim, as religiões cristãs, com todo respeito aqui a quem é ou quem deixa de ser, tem uma visão de céu e inferno, de demônio e Deus, que usa para designar outras crenças, só que fala dessas crenças, sendo que algumas crenças não têm essa designação de demônio, de céu e de inferno, essas coisas. Primeiramente, que espírita kardecista não acredita em demônio. Então, já começa por aí. É aquela questão, é o dogma de cada... é o que a gente diz, né? É a crença de cada religião, no caso. Oi? Seria a crença de cada religião. Isso. Que você tem testemunha de Jeová que não acredita nem em céu, nem em inferno, nem em demônio, nem nada, quase. Só acredita em Jeová. É aquela questão. Ciência a gente debate porque a ciência ela pode ser contra-argumentada a todo momento. A fé, ela é um dogma. A fé a gente não debate, a gente respeita a fé do outro. A gente respeita a fé e a crença dos outros. E o nosso Estado, ele é laico. Em teoria, né? O nosso Estado, ele é laico. Ou seja, em teoria, Oi, Rod? Em teoria, né? Em teoria. Né? A gente sempre trabalha com teoria, né? Ou seja, teoria... Da mesma forma que a lei é para todos. Você vê que quem tem dinheiro não é a mesma coisa.
porque o ser humano se corrompe, né? Organizando aqui um debate. Eu não tenho religião certa. E gente diz, você é do diabo. Eu falo, não, eu não sou. Eu tenho o direito de escolher a minha religião. E porque eu vivo num país laico, entendeu? Isso aí, você não pode utilizar a sua fé para atacar a integridade de uma pessoa. Sim, Eu sou ateu. exatamente. O Estado é laico, mas Sim. os governantes que estão no poder Não não são. e aí acabam atacando, percebendo ou não, eles Principalmente o acabam Bolsonaro que atacando faz. outras religiões, assim. Tanto que tem a bancada evangélica, né? Exatamente. O Bolsonaro que faz. O Bolsonaro faz religião, oração em rede nacional. O que é isso? Onde você viu isso? É um ponto que a Damares citou um ponto aí que eu ia entrar agora, que tipo assim, é muito complicado você falar em laicidade num estado onde dentro do Congresso tem, por exemplo, tem cruz, tem bancada evangélica, que tipo assim, beleza, tem a representatividade, a religião, cada grupo religioso, porém, cadê a bancada, por exemplo, a bancada da Umbanda, a bancada do Candomblé? Não se vê como devia ter, só que não tem. Se for para ter bancada evangélica sendo um estado laico, então tem que ter bancada de todas as religiões que exatamente, pelo menos predominante no Brasil. É todo aquele que crê em Cristo, que eles dizem, né? Bancada evangélica. Então, bancada evangélica não, de religiões evangélico não tem. Evangélico e cristão é um pouco diferente, porque, tipo assim, se você for católico, você também é cristão. Então, sim. Não, os católicos também já, de certa forma, não estão representados ali. Não, devia ter bancada de todas as religiões para ter. Sabe? Vocês sabem, deixa eu pegar a palavra aqui rapidinho. Vocês sabem a diferença entre religião e religiosidade? Religiosidade é quando você tem a sensibilidade. Alguém concorda comigo? Né? Oi? Alguém concorda? Religiosidade é quando você tem a sensibilidade de entender os outros dogmas, de entender as outras crenças e conviver harmonicamente com elas. Né? O que a gente prega aqui é um convívio harmônico de todas as religiões e daqueles que não queiram ter religião também. Isso seria a religiosidade, né? O absorver a convicção e valores do outro. O que acontece sobre bancada evangélica, né? Ou bancadas de outras religiões? Não existe, na teoria, uma bancada. Isso aí é digamos assim, é uma espécie de nome dado àqueles, como o Rock falou, eles têm representatividade. É claro que muitas pessoas vão utilizar suas religiões para buscarem eleitores, para que eles tenham representantes. É óbvio, a religião é um elemento muito importante, né, para muitas pessoas, faz parte da construção do indivíduo. Então, muitas vezes, ele vai votar, sim, num candidato que comunga os mesmos valores religiosos dele. Você pode representar no Congresso aqueles teus candidatos que se identificam contigo, até pela religião. Você pode colocar valores, você não pode colocar imposição de crenças, imposição religiosa. Por exemplo, uma bancada pode ter um deputado de uma determinada religião. O eleitor votou nele porque se identifica com a religião dele. O que acontece? Ele leva à discussão no Congresso valores daquela religião para as pessoas poderem votar. Mas ele em nenhum momento, aí já é contra o Estado laico, ele não pode em nenhum momento levar, digamos ali, para discussão algum tipo de lei religiosa, algum tipo de lei que obrigue ou puna alguém por não ter algum tipo de crença. Aí isso é contra a Constituição. É diferente de você querer, de repente, debater valores dentro de um espaço, né, dentro de um congresso. Só que, como vocês falaram, muitas vezes o público e o privado se confundem. Religião, ela é um elemento do privado. O indivíduo que ocupa um cargo eletivo, ele é um indivíduo com prerrogativa pública. Ele tem uma representação pública. Ele é um ser humano ali público. Ele não pode pegar elementos do privado dele e misturar com o que é público. Mas, né,
O problema, muitas vezes, é que há uma mistura, é que há um confronto ali, um não entendimento, não há uma separação entre público e privado. Esse é o grande problema, né? A separação entre o público e privado quando a gente ocupa o espaço público. Isso serve também para convicções políticas. Por exemplo, quando um professor, né, ele prejudica a nota de um aluno porque aquele aluno não compartilha das convicções políticas dele. Você mistura público com privado aí. Ou seja, se aquele aluno ele não concorda com as minhas convicções políticas, eu vou lá e prejudico ele, atribuo uma nota menor a ele. Eu acabo prejudicando, né, o princípio da igualdade. E, gente, tem um monte de perguntas aqui no chat que eu... Ah, João. João, tá fazendo barulho aí na tua casa. O microfone. João, vou desativar teu microfone rapidinho aqui. Oi. É porque tava tendo muito... Desativa. Eu pedi pra tu fazer o microfone. Show, maravilha, João. Então, o grande debate aqui não é nem de religiões e de convicções políticas e ideológicas. Elas vão existir. Dentro de um Estado democrático, religiões diferentes vão existir, ideologias diferentes vão existir. Você vai votar num candidato porque ele é de uma determinada religião, a qual você se identifica com os valores, você vai votar num determinado candidato, o qual você se identifica ideologicamente. O que não pode é misturar público com privado, né? O católico, o evangélico, o candomblessista, o umbandista, ele governa para todos. Ele vai... Isso, ela é a mais atacada, sim, né? Ela sofre mais preconceito, como a Camila falou. Eu acredito que uma parte do motivo dos grandes ataques às religiões de matrizes afro-brasileiras seja devido à cultura eurocentrista que existe dentro da sociedade em não valorizar o que vem da África e supervalorizar aquilo que é de origem oriunda europeia. Por exemplo, as religiões de matriz cristãs, grande maioria são europeias. Isso aí, o que o Rock falou... Oi, fala, Fernanda. Com certeza, né? A gente tem um passado histórico, né, de escravidão, no caso aqui do Brasil, né? Exatamente. Nosso país está há pouco tempo, né, dessa liberdade, 100 e poucos anos é pouco tempo, então nós temos resquícios muito fortes, né? A gente tem uma origem muito desigual e muito elitista. Então, com certeza, essa questão das religiões de matrizes africanas está nesse contexto, né, do próprio preconceito social. Agora, eu queria lembrar vocês, gente, que a nossa Constituição de 1988, ela é considerada a Constituição cidadã. Ela é uma Constituição muito bem feita, ela garante liberdades individuais, ela garante liberdades de culto, que a gente consegue ter esse referencial. Agora, o que a gente está discutindo aqui, com razão, a maioria de vocês, falando aí da bancada evangélica, falando a questão que o governo, né, se organiza. O governo é uma coisa, né? O Estado, a Constituição é outra. O governo atual, ele realmente se mobiliza para fazer valer a sua maioria ali de ideias. E essa é a questão que a gente está discutindo hoje. Podem prosseguir aí. Não, perfeito. Foi o que a professora Fernanda falou, né? A nossa Constituição, ela garante a igualdade. O artigo 5º da Constituição, ela garante igualdade entre todos, liberdade de crença, né? Liberdade de assumir uma posição ideológica, ou seja, você tem uma liberdade ampla e irrestrita desde que você não atinja a moral e a reputação do outro. Mas a nossa Constituição é o que a gente fala em aula, né? Nós não temos problemas em relação às leis. O grande problema, né, o principal problema é na aplicação e na fiscalização das leis.
a Constituição ela não é respeitada, como diz Renato Russo, né? Ou seja, como é que era a música mesmo? Oi, fala, Emerson. Como diz Renato Russo, todo mundo acredita no futuro da nação, mas ninguém respeita a Constituição. Porque o ser humano ele se corrompe. E a Constituição ela não é respeitada. Mas é o que a gente falou, né? A questão de entender e tolerar e compreender o outro, suas ideias, suas religiões, mesmo que sejam opostas e contrapostas à nossa. E aí é o que são as famosas bancadas. Elas podem discutir valores, né? Uma bancada ela pode discutir um valor de sua religião. Ela pode colocar ali valores de sua religião e aquilo vai ser votado, vai ser debatido. O que ela não pode, em momento algum, é fazer imposição de leis religiosas. Ou seja, uma lei que obrigue ou puna algum indivíduo, né, porque ele não atendeu à exigência religiosa, seja de que religião for. Minha religião prega, digamos assim, relações sexuais só depois do casamento. E aí eu quero propor uma lei que puna o indivíduo que tenha relações sexuais antes do casamento. Eu não posso, isso é inconstitucional, vai contra o Estado laico eu propor um projeto de lei dessa natureza porque ele não tem uma base democrática, ele tem uma base religiosa. Então é basicamente isso, né? E aí, alguém quer prosseguir, falar alguma coisa? Aí a gente retoma o fio da meada das redes sociais. E as redes sociais hoje em dia, né? Já que agora, neste momento de epidemia, tudo é feito remotamente. Ou seja, tudo é feito à distância. Como são as redes sociais no dia de hoje? O Google Classroom é uma rede social. Oi, Maria Eduarda. Deixa eu ver as perguntas aqui. Maria Eduarda, a Vitória vai apresentar ali, vai lá. Oi, Vitória, tá apresentando o que aí pra gente, Vitória? Acho que a Vitória apertou. Eu acho que a Laura tá sem internet. Não, a Vitória apertou alguma coisa ali sem querer. Vamos lá. Então, respondendo a pergunta, foi a pergunta da Camila ou foi da Maria Eduarda? A apostila é o seguinte, eu até coloco aqui para vocês de uma forma ampla, a apostila é um recurso ao aluno que não está conseguindo acessar a plataforma, né? Eu já falei para alguns alunos o seguinte, não tem como, qual seria a previsão de retorno às aulas? Lá para agosto, setembro, sendo otimista. A gente teria o quê? A gente teria uns 5 meses aí só de aula presencial e tudo muito restrito, com revezamento de alunos e etc e tal. Então, o que acontece? Se voltar em setembro, vai pra escola e dá um adeus, né? Porque aí já tá chegando no final do ano. Não sei que estude Natal, Ano Novo. O que acontece? Tudo e emende um ano com o outro. O que acontece? Eu acredito ser inviável que a gente avalie os alunos da forma tradicional, dando provas, seminários, não tem como, não tem estrutura para avaliar os alunos como a gente avalia normalmente, né? Então, por um outro lado, a gente também não pode aprovar um aluno que passe totalmente em branco. Mas tem alunos que, em termos de epidemia, não estão conseguindo acessar a internet, ou não têm acesso, ou não têm computador, celular, os problemas são muitos. E, provavelmente, pode haver algum problema nos correios que impeça as apostilas de chegar na casa dos alunos. Então, basicamente, quais são as 3 frentes que a gente pode trabalhar para o aluno ter a oportunidade de fazer o trabalho e ser aprovado? Quem está acessando a plataforma faz as atividades. Se não tem acesso à plataforma e recebeu a apostila em casa, responde no caderno as perguntas da apostila. Quando voltarem às aulas presenciais, leva e mostra para o professor. O professor vai ver, vai corrigir e vai conferir a tua aprovação. O aluno não tem acesso nem à plataforma nem recebeu as apostilas. E aí, quando voltarem às aulas presenciais, a gente vai dar um apoio a esses alunos. Aí a gente vai focar nesses alunos que não conseguiram acessar a plataforma e nem receberam apostilas. Aí a gente vai fazer um intensivão, a gente vai dar aulas direcionadas a esses alunos e ali em sala eles vão fazer trabalhos com o nosso auxílio, com a nossa ajuda, para encaminhar a sua aprovação.
Então, aquela questão, o aluno que não recebeu a apostila e nem acessou a plataforma, ele pode ficar tranquilo, porque quando voltarem as aulas presenciais, a gente vai dar um apoio a esse aluno, a gente vai dar aulas, um intensivão para esse aluno, a gente vai passar exercícios em sala para esse aluno, para ele poder ter a justificativa da aprovação dele. E quem está tendo acesso à plataforma, faz as atividades, porque já encaminha a aprovação. Né? Consegue acessar a plataforma, cuida, faz as atividades para poder encaminhar a sua aprovação. Não consegue acessar a plataforma, ou entrega escrito no caderno pelas apostilas, ou então a gente fará em sala de aula quando as aulas voltarem. O Marcos fez uma pergunta, né? O Marcos... Oi, Vitória, quer falar? Não. Ah, tá, apareceu você aqui. O Marcos, ele fez uma pergunta, ele perguntou se o ensino público melhorou com o Classroom. O que acontece, Marcos, é o seguinte, o problema no ensino público, ele é intimamente atrelado aos problemas de desigualdade social que acontecem no Brasil, né? Ou seja, o professor que leciona em uma escola pública, ele também leciona em escolas particulares, ele faz concurso, ele se capacita, ele estuda, ele faz graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, é um professor altamente capacitado. O colégio, ele dá ali as condições, enfim, ele não pode ter recursos de alta tecnologia, como uma escola particular de ponta, como o São Bento, ele não pode ter louça digital, ele pode não ter um serviço de streaming, Netflix, dedicado aos alunos, mas pelo menos ele confere a alimentação aos alunos, ele confere ali mesa, cadeira, quadro, ele confere ali a interação do professor com os alunos. Até o ar-condicionado estava tendo problema, mas voltaram a ser instalados. Se o professor precisa de um projetor, ele coloca. Enfim, existem as condições materiais. Mas, por mais que haja condições, e aquele aluno, por exemplo, que chega ao colégio passando fome? É um problema social. Não é um problema educacional. Aquele aluno, por exemplo, que chega com uma família totalmente desestruturada ao colégio. Exato. Como ele vai ter cabeça, muitas vezes, para aprender? Né? Não é um problema, digamos assim, educacional, é um problema social. Então, o Brasil ele precisa evoluir, ele precisa reduzir o abismo, ele precisa reduzir a sua desigualdade para que a gente não tenha essas consequências em sala de aula. O aluno, muitas vezes, ele vive uma família desestruturada, ele vive uma comunidade muito carente, falta saneamento básico, né? Falta estrutura, falta asfalto, e por aí vai. E aí ele já chega, né, emocionalmente abalado em sala de aula. Por isso é que muitas vezes o professor é a única referência de família que o aluno tem, né? Às vezes o aluno ele tem uma série de problemas familiares muito graves e ele vai buscar apoio nos colegas e no professor em sala de aula. Então é aquela questão. Eu acredito que o Google Classroom ele possa vir a ser um complemento. Ele pode ajudar se for um complemento, sim, né? É claro, para ele ser um complemento efetivo, o aluno precisa ter condições de ter um sinal de internet, de ter um computador, de ter um celular. Porque é aquela questão, senão a gente cai em um outro patamar de desigualdade. Né? Já existe uma desigualdade posta, que é alunos com acesso a meios digitais e alunos que não têm acesso. Força autonomia, é claro. Né? Isso é sempre muito bom e interessante. O aluno ele passa a estudar por conta própria. Mas o Google Classroom ele é um bom complemento, sim. Isso eu não discordo. Ele trabalha com a autonomia do aluno. A gente não tem uma estrutura para ter um ensino puramente à distância. Eu não vejo o aluno de escola pública, né, sendo... Muitos alunos de escola pública realmente estariam reféns de sua condição econômica se tivesse somente ensino à distância. Mas é um bom complemento, sim. Ele tem aula presencial, como muitos professores estavam fazendo, né? Como a Larissa estava fazendo com química, por exemplo. Antes da epidemia, a Larissa e a Gorete já tinham o classroom delas. É um bom complemento. Só que isso nunca vai poder servir, por exemplo, para você negligenciar seu trabalho em sala de aula. Meu trabalho em sala de aula ele tem que ser completo.
Eu não posso deixar de levar um conteúdo, de explicar um conteúdo em sala de aula, porque eu já coloquei no meu Classroom. Esse coronavírus aí era a tragédia anunciada nas aulas. Não, eu lembro já em fevereiro, em março, já que a gente já falava muito sobre a possibilidade de uma epidemia global, né? Mas é aquela questão, se o Marcos colocou a questão do Classroom, é interessante colocar isso, né? Voltando um pouco no tempo, um dos grandes males da sociedade, no que se refere à inserção no mercado de trabalho, é o analfabetismo. Tanto que na década de 60 existia um programa chamado Mobral, que era para alfabetizar brasileiros que não sabiam ler e escrever. E o analfabetismo ele é algo muito complicado porque impede o cidadão de se inserir no mercado de trabalho, ou seja, de exercer a sua cidadania. Só que dos anos 90 para frente surgiu um segundo termo, que é o analfabetismo digital. Ou seja, o indivíduo não é mais refém só do analfabetismo literário. Ele agora é refém também do analfabetismo digital. Aquele indivíduo que não saiba operar um computador, que não saiba acessar a internet, utilizar recursos, ele já fica impedido de ter possibilidades de conquistar diversos cargos de trabalho. Até mesmo, muitas vezes, um caixa de supermercado precisa emitir um relatório do dia e enviar para a gerência, né? Coisa que há 30 anos atrás, o caixa de supermercado ele tinha somente que saber operar a caixa ali. Era uma caixa registradora mecânica. Pegar dinheiro. Era uma caixa registradora mecânica. Ele digitava ali, fazia as contas, apertava a alavanca, abria e fechava. Hoje em dia, ele tem que saber um pouco de informática para gerar um relatório do dia, de entradas e saídas, e enviar para a gerência. Ou seja, até o caixa de supermercado tem que minimamente saber mexer com o computador. Então, aquela questão, como a gente, por conta de desigualdades sociais, muitos alunos chegam ao ensino médio até com problemas de analfabetismo funcional. Tem dificuldades para escrever, tem dificuldades para ler, a gente vê até muito isso. E a gente agrega a isso o analfabetismo digital, ou seja, aquele aluno... foi o que o Marcos colocou, muitas pessoas não conseguem acessar o auxílio emergencial por conta mesmo de não saber operar os meios digitais. Então a gente chama isso de analfabetismo digital. E aí é o que a gente coloca, né? As redes sociais. Elas vão preencher integralmente os nossos espaços de vida, isso é inevitável. O ser humano vai interagir profissionalmente, socialmente, afetivamente por redes sociais enquanto durar essa pandemia, essa epidemia global. E aquele indivíduo que não tem intimidade, né, com os recursos tecnológicos, ou ele vai se arriscar a contrair o vírus, tendo que interagir socialmente, né, em meios presenciais, ou ele vai se excluir totalmente da sociedade. Alguém tem mais alguma coisa a colocar? A gente já pode dar um fechamento. Vamos fazer as considerações finais aí. Deixar aí a palavra com vocês. Pessoal, então é isso, né? Tivemos aí 1h20 de aula. E as pessoas de sociedade. Fala aí, João. Elas... Cheguei um pouquinho atrasado. Sem problema não. E as pessoas que não têm condição de pagar uma rede social, vivem como? Que não tem condições de pagar um serviço de internet, né? Para acessar uma rede social. Tipo isso, isso mesmo. Ou seja, elas simplesmente ficam excluídas, né? Ou seja, enquanto na Europa, durante a pandemia, na Europa, os provedores eles passaram a oferecer gratuitamente serviços de internet a todas as classes sociais para que nenhum cidadão, por mais pobre que seja, ficasse excluído. Coisa que não aconteceu aqui no Brasil. Então, quem não tem um serviço de internet, quem não tiver condições de arcar com os custos de um serviço de internet, com computador e celular,
ele infelizmente fica excluído dos acontecimentos. Ele não pode ler um jornal na internet, ele não pode participar de redes sociais. A internet brasileira, além de cara, ainda é ruim. Pois é, né? Infelizmente é uma característica de nosso país. Ruim não, péssima. No Japão tem Wi-Fi na rua. A Japão é Japão, né, velho? Sim, sim. Pessoal, eu só vou encerrar a gravação. Eu vou dar um fechamento aqui. Eu vou encerrar a gravação. A gente dá aula por encerrada, né? Mas quem quiser continuar para debater, continua. Vamos fazer assim? Eu encerro aqui a gravação, né? Quem quiser continuar, continua. E beleza. Eu só vou encerrar aqui a gravação. Interromper aqui a gravação.